comando da transmissão Luiz Megali, Sheila Magalhães e Carla Bigato. E análise com um time de peso: Mônica Bergamo, Eduardo Oineg, Dora Kramer, Carlos Andreasa, Fernando Schiller e Antônio Lavaredo. A partir das 9 da noite... Se as coisas estão meio confusas, meio atrapalhadas, vem pra cá que a gente desconfunde. É a vez de Reinaldo Azevedo comandar o É da Coisa especial de eleição. Tudo desde as 7 da manhã, ao vivo no seu dial, no aplicativo Band Rádios e no site da Band News FM. E também com transmissão ao vivo em imagem no canal oficial da Band News FM no YouTube. Vem com a gente e na hora de votar não esqueça de usar máscara e álcool em gel, levar a própria caneta e respeitar o distanciamento. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Olá, ouvintes da Rádio 10. Sou o Capitão Alberto Neto e venho hoje aqui para te dizer muito obrigado. Nesta reta final da campanha, meu sentimento é um só: gratidão. Com ideias, com vontade e, acima de tudo, com transparência, juntos podemos fazer mais por Manaus. Vamos armar a Guarda Municipal, implantar escolas cívico-militares, ampliar o programa Estratégia de Saúde da Família. Vamos para o segundo turno. Para chegar lá, preciso do seu voto de confiança. Vote Capitão Alberto Neto, vote 10. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Agora, Band News Manaus. Agora 8 da manhã e 31 minutos, muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência boa do dia 12 de novembro de 2020, quinta-feira, até 10 horas, me ajudando aqui nas manchetes, ele... Daniel Jordano, bom dia para você também. Bom dia, Arthur. Bom dia você, ouvinte da Band News Difusora FM. Vamos que vamos nessa quinta-feira agitada, viu, Arthur? Com a atualização do Amapá e todas as outras atualizações que a gente tem por aqui, mas vamos tocar o barquinho. Começa o Band News Manaus desta quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020. WhatsApp para sua participação, 993519370, 993519370. E Manaus tem mais de 170 casos de estupro contra menores. Dado alarmante, né? Quem traz os dados pra gente é o Guilherme Guedes. Manaus registra quase 500 casos de estupro contra mulheres e homens de todas as faixas etárias em 2020. 60% desses casos envolvem crianças e adolescentes do sexo feminino. São 176 casos de crianças e 123 de adolescentes. O tipo de violência sexual também atinge 49 homens de todas as faixas etárias. A maioria dos casos ocorrem em crianças de até 11 anos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. E o desemprego é um dos fatores que pode ter contribuído com a queda de consumo do varejo. Os detalhes com o repórter Ricardo Chaves.
O Amazonas registra queda de 2,5% nas vendas do varejo no mês de setembro, segundo a pesquisa mensal de comércio PMC, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O pior desempenho do norte do país é do Amapá, que fechou o mês com 5,5%. Na avaliação de especialistas, a diminuição do valor do auxílio emergencial, o declínio do isolamento social e a taxa de desemprego podem explicar a queda dos índices de consumo. E a gente volta ao noticiário, Arthur e ouvintes, falando sobre a situação do Amapá, né? É adiada as eleições são adiadas no Amapá. Quem conta pra gente é a Gabriele Moura. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, atende a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e adia as eleições municipais em Macapá, capital do estado. O pedido de adiamento foi feito nesta quarta pelo TRE do Amapá. O tribunal argumentou que o adiamento deveria se dar até o restabelecimento regular da energia elétrica no município. O estado enfrenta uma crise no abastecimento de energia elétrica desde a semana passada. Temos informações agora chegando de Brasília com Natália Pazzi. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária acertou ao interromper os testes da Coronavac. Em seguida, Mourão afirmou que é necessário esclarecer que realmente a morte do voluntário não teve ligação com a vacina antes dos testes serem retomados. Na minha visão, que a Anvisa tomou a atitude, correta dentro do que ela do que é a responsabilidade dela. Uma vez que se esclarecer que realmente o rapaz aí, infelizmente, veio a óbito, era suicídio, que o suicídio não tinha nada a ver, vamos dizer, com alguma consequência psicológica por causa de estar utilizando a vacina, retoma-se os testes, já aconteceu com a outra lá da Oxford, Pouco tempo depois, a Anvisa anunciou que os testes serão retomados no Brasil. Band News. Tempo. Temperatura de momento é de 27 graus, com sensação térmica de 31, de acordo com informações repassadas pela Clima Tempo. Umidade relativa do ar agora em 89%. E atenção, você que está saindo de casa agora, neste momento, no seu carro, ou você que vai seguir a pé, de ônibus, a previsão é de 8 milímetros de chuva ao longo do dia, talvez nem apareça, talvez nem chova. Pode ser um dia muito quente aqui na capital, apesar de ter essa previsão ao longo do dia. Máxima de 34, quando tem máxima de 34, a sensação vai lá para 36, 37 ou até mesmo 38 graus e mínima de 23. De todo modo, pegue aí o seu protetor solar para quando você sair de casa, passe na criançada, nos idosos, para que não tenha nenhum tipo de problema. Seu caminho. Falar do seu caminho, claro, você na Avenida Torquato Tapajós, no sentido Zona Norte, ali nas proximidades do bairro Jesus Me Deu, tem uma lentidão, tem 2,5 km próximo da empresa Whirlpool. Geralmente tem um congestionamento ali. Tem um posto de gasolina, tem aquele condomínio Alegre, o trânsito é muito complicado para quem tem como destino a BR-174 ou mesmo o Hospital Delfim Aziz. Aquela região está muito movimentada, ainda mais nos últimos dias, com aumento no número de casos de Covid-19 aqui na capital, aumento também no número de pessoas que estão sendo internadas. Aquela região costuma ser bem movimentada. Falo da Max Teixeira também, o trânsito é intenso na saída da Avenida Francisco Queiroz, na altura do bairro Monte Sinai, do Manoa. Para quem sai do Sumaúma, da Noel Núteus, o trânsito tem esses pontos de lentidão na Max Teixeira. Passando dali, pegando a Torquato, o trânsito melhora. Constantino Neri com alguns pontos de lentidão no sentido centro, assim como na Djalma Batista. Se você tem informações do trânsito, manda aqui pra gente, 99351-9370, 99351-9370. Na Band News FM, eleições 2020. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura de Manaus do dia de hoje, desta quinta-feira.
o candidato Alfredo Nascimento, do PL, participa de reunião interna e debates em emissoras de televisão durante o dia. Amazonino Mendes, do Podemos, tem visita a bairros pela manhã, à tarde grava vídeos para as redes sociais, à noite participa de videoconferência com moradores lá do bairro Novo Israel. Pela manhã, o candidato Alberto Neto, do Republicanos, participa de debate na TV Band Amazonas, à tarde concede entrevista a um portal de notícias e pela noite participa de outro debate político. Coronel Alfredo Menezes, do Patriota, participa de debate em emissoras de televisão ao longo do dia. Chico Preto, do Democracia Cristã, cumpre a agenda pela noite com panfletagem no Distrito Industrial 2 e em seguida participa de um debate político. Davi Almeida, do Avante, participa de um debate na TV Band Amazonas pela manhã. À tarde tem gravação de programa eleitoral, seguido de reunião com coordenadores de campanha. Pela noite, ele participa de um debate em outra emissora de televisão. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, de acordo com a agenda dele, ele realiza pela parte da manhã uma panfletagem nas fábricas do distrito. Pela tarde tem reunião virtual com apoiadores e com equipe de política e de propaganda. José Ricardo, do PT, cumpre a agenda interna e participa de 2 debates políticos em emissoras de TV. Marcelo Amil, do PCdoB, tem reunião interna e também participa do debate. Ricardo Nicolau, do PSD, participa de debate em emissora de TV. À tarde tem reunião interna com equipes de campanha e à noite participa de mais um debate político em uma emissora de TV. Fechando aqui a agenda, Romero Reis, do Novo, participa de debate nas 2 emissoras de TV ao longo de todo o dia. Band News. Oito horas 40 minutos. Excepcionalmente hoje nós não teremos a coluna de política com Rosiane Carvalho, mas ao longo do dia nós vamos ter aí também informações de política e também durante o programa Alta Frequência ou a qualquer momento, dependendo aí das informações que vão surgindo. Vamos falar de um assunto sério, um assunto que inclusive destacamos aqui na nossa programação no dia de ontem, vários casos de estupro no interior do estado. E esses crimes são mais comuns em crianças e adolescentes do gênero feminino, o que aponta a Secretaria de Segurança Pública. A reportagem é de Guilherme Guedes. O crime de estupro é mais registrado contra crianças e adolescentes do sexo feminino em Manaus, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, SSP. Só nesse ano, 176 crianças do sexo feminino foram estupradas. Entre as adolescentes, são 123 casos registrados. No total, a capital registra quase 500 casos de estupro contra mulheres e homens de todas as faixas etárias nesse ano. No interior, são 76 casos em 2020. Nessa semana foi confirmado que em Manacapuru, uma criança de apenas 10 anos está grávida após supostamente ter sido estuprada pelo próprio irmão, um adolescente de 17 anos. A vítima passou por atendimento hospitalar e recebe acompanhamento psicológico. Caso seja comprovado o abuso sexual, o adolescente responderá pelo crime de estupro de vulnerável e o procedimento encaminhado à justiça. A socióloga especialista em gênero nas sociedades, Mariana Ferreira, explica que a violência do tipo atinge centenas de mulheres diariamente, de diversas formas, seja assédio, violência doméstica, feminicídio, machismo, entre outros. E esse processo de desqualificação ela vai se traduzir numa cultura onde nós não somos consideradas sujeito. E o não ser considerada sujeito vai determinar que todo mundo pode fazer o que quiser com as mulheres, inclusive estuprá-la. É muito comum no nosso país vários exemplos de mulheres vítimas de violência e que elas são julgadas no processo e elas são penalizadas da violência que ela sofreu. Em geral, o violador, o agressor, ele não é punido, ele é isento daquele crime, né? Outro caso registrado nessa semana também envolve o crime de estupro de vulnerável. Em Presidente Figueiredo, um jovem de 24 anos e um menor de 15 anos são acusados de cometer estupro contra as próprias irmãs de 9 e 16 anos. O titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia do município, delegado Valdinei Silva, explica quais foram os procedimentos adotados. Então, as menores foram ouvidas, o maior
maior foi autuado no crime de estupro. As duas menores foram encaminhadas para o ML para ser feitos os exames, né? E hoje está sendo feito o acompanhamento pelo CRES e pelo Conselho Tutelar para dar destino a essas crianças, se elas vão ficar em algum abrigo ou se elas vão para uma família substituta. Em outro caso, um médico cirurgião foi exonerado após ele dopar e fazer aborto em uma adolescente de 17 anos. O suspeito tinha um relacionamento com a adolescente e a levou para a residência dele. O caso ocorreu no município de Tonantins, distante 860 quilômetros de Manaus. No ano passado, foram mais de 800 casos de estupro na capital e quase 75% desses foram registrados em crianças e adolescentes do sexo feminino. A cada 8 minutos, um caso de estupro é registrado no país, segundo a 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 8 horas e 44 minutos, tá aí um assunto sério e do qual você deve denunciar. Se viu alguma coisa, se percebeu algo na casa do vizinho, com algum familiar, não tem problema. Pode denunciar, sua identidade vai ser preservada no telefone 181 da Secretaria de Segurança Pública. Lá você pode fazer todo o tipo de denúncia sem ser identificado. Você pode estar salvando uma vida, você pode estar ajudando pessoas que estão passando por esse tipo de problema. A gente sabe que não são poucos os números. Por exemplo, Manaus registra quase 500 casos de estupro contra mulheres e homens de todas as faixas etárias só este ano. 60% desses casos envolvem crianças e adolescentes do sexo feminino. Portanto, percebeu alguma coisa, é importante denunciar na hora. Denuncie e evite que aconteça um mal maior. Obrigado pela participação dos nossos ouvintes interagindo através do nosso WhatsApp, o 993519370, 993519370, com informações do trânsito também. É importante trazer informação do trânsito, porque muitas pessoas estão aí nas ruas e avenidas. É exemplo, a gente falou há pouco, mas Altais Mirim, o trânsito está bem complicado agora, na altura do Tancredo Neves, para quem vai seguir em direção à rotatória do São José. Atenção, você motorista, você condutor. Lembrando que a área do distrito ainda tem aquela problemática de sempre, fechando ali, fica mão única, portanto, o trânsito é complicado, é intenso. Gente, daqui a pouco vamos ter sim coluna de política com Rosiane Carvalho. Continue participando, inclusive trazendo a sua sugestão de pauta. Em instantes, vou trazer os bastidores da política, as informações para você. E o alto índice de desemprego e diminuição no valor do auxílio emergencial podem explicar queda de consumo do varejo. Os detalhes com o repórter Ricardo Chaves. Após 4 meses de alta, as vendas no varejo do Amazonas apresentam queda de 2,5%. As informações são da pesquisa mensal de comércio PMC, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Com a variação, o patamar do setor, que havia atingido nível recorde em julho, volta a acumular números abaixo do que estava antes das paralisações em razão da pandemia. Segundo o chefe de disseminação de informação do IBGE, Adjalma Jacques, entre as possibilidades que podem ter influenciado na queda do consumo no mês de setembro está a perda do poder de compra. Depois de crescimentos seguidos entre maio e agosto, uma das possibilidades é que, voltando do isolamento social, a população foi às compras mais fortemente nos meses anteriores. Já em setembro, esse consumo voltou à normalidade. Há ainda outros fatores, como a perda do poder de compra e o aumento dos preços, que podem ter influenciado na queda das vendas no mês. Apesar da desaceleração na comparação com setembro de 2019, o comércio amazonense cresceu 13,4%. O pior desempenho do norte do país é do Amapá, que fechou o mês com 5,5%. Na avaliação da vice-presidente do Conselho Federal de Economia, Denise Kassama, outros fatores como a diminuição do pagamento do auxílio emergencial e a taxa de desemprego podem explicar os números do comércio varejista. Evidentemente que quem depende desse recurso precisou repensar os seus hábitos de consumo e priorizar itens de primeira necessidade, como a própria cesta básica. Também temos que considerar a inflação do período, né? Houve uma pequena inflação provocada aí pelo aumento de demanda de alguns itens. O nível de desemprego está na ordem de 13,8%, que é a maior série histórica dos últimos tempos, e isso requer realmente retração na demanda. A economista acredita que o Natal pode impulsionar as vendas nos próximos meses.
talvez não em outubro, mas em novembro, dezembro, a tendência é que esse comércio volte a crescer, principalmente em função das vendas de Natal. Ainda estamos num cenário de crise econômica em função da pandemia, que vai ser um Natal de prudência econômica. Então, provavelmente, a maior parte dos consumidores opte por produtos de menor valor agregado. Em setembro, o Amazonas contou com 18,2% das pessoas desocupadas, cerca de 301 mil pessoas, segundo a pesquisa PNAD Covid-19, divulgada pelo IBGE. Política, com Rosiane Carvalho. 8 horas e 49 minutos, vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os ouvintes da Band News Difusora. A gente começa destacando que hoje é o último dia de campanha. Como é que está a movimentação aí para essa reta final? Hoje é o último dia de campanha na TV e no rádio, nessas inserções ao longo do dia e naqueles horários especiais de uma programação mais prolongada, né, que chega aos eleitores. Os candidatos poderão fazer campanha ainda de rua e na internet até no sábado, né? Mas, sim, a campanha de TV e de rádio deu o que falar, esquentou bastante nessa última semana. A gente tem tratado aqui na coluna desde a semana passada, ontem um pouquinho mais de detalhes também, sobre a guerra que se estabeleceu por essas vagas aí no segundo turno. Na verdade, assim, uma mais declarada por uma das vagas, considerando que as pesquisas eleitorais mostram que o ex-governador, ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, tem vaga certa nessa segunda fase da disputa, né? Interessante que o próprio primeiro colocado nas pesquisas usou seu tempo de TV e de rádio também para atacar a imagem dos adversários, né? Ontem, praticamente, eu não ouvi assim, a voz do Amazonino Mendes na campanha, no tempo de TV dele, né? Na propaganda dele. Era mais ali o destaque da briga, né? No último debate entre o Ricardo Nicolau e o Davi Almeida. Algumas pessoas fazem a leitura que ele já tenta minar, né, a imagem de possíveis adversários nesse segundo turno aí. A gente percebe também, como a gente falou ontem, que o candidato, o Zé Ricardo, que corre ali por fora, se beneficiou bastante, né, desse confronto entre esses dois candidatos, considerando que as pesquisas eleitorais mostram que há um bolo ali entre Davi, Zé Ricardo e Nicolau, com os três com maior chance, né, nessa segunda vaga do segundo turno aí, Arthur. Bom, para além dessa disputa aí da qualidade, né, do conteúdo da campanha nesse segundo turno, a gente viu também uma movimentação muito grande em busca da justiça eleitoral nos últimos dias, né? E tem uma máxima aí entre vocês, principalmente entre vocês que acompanham mais o noticiário esportivo, que quando um juiz se mete muito no jogo, quando o juiz aparece muito no jogo, é porque a qualidade do jogo não está sendo muito boa, né? A qualidade dos jogadores. Eu acho que isso é bem importante de a gente pensar, olhar por esse ângulo em função do que foi essa campanha, né? A gente percebeu, inclusive, de forma muito evidente no primeiro debate promovido pela TV Band, que faltava qualidade nas informações, no conteúdo, no debate a respeito dos problemas de Manaus por parte dos candidatos que estiveram ali presentes, né? 10 candidatos. E aí, ao longo da campanha, a gente viu algumas propostas serem apresentadas, levadas por eles ao eleitor, mas algumas também dissonantes, né, do que a gente tinha de expectativa de solução os problemas históricos gigantescos que essa cidade tem e que, infelizmente, maltrata a vida de quem vive, de quem precisa do transporte público, de quem precisa acessar os serviços públicos em Manaus, né? De quem vem do interior também busca por formas, né, de tratamento de saúde, enfim, de acesso ao que o interior também não possui, né? Então, assim, a gente viu isso claramente, né, nas campanhas, e aí nessa fase que esquentou um pouquinho mais, que os candidatos resolveram mostrar um pouco mais a cara, eles não mostram a cara com profundidade em propostas, eles mostram os ataques e os pontos frágeis dos adversários. Então, eu acho que de início ao fim, foi uma campanha muito pobre de debates e de discursos a respeito de Manaus. A gente falou ontem
da matéria da Folha de São Paulo, que mostrou dados que não são verdadeiros, que eles se confundem e que mostram dados errados a respeito do orçamento de Manaus, dados a respeito da administração, né, da cidade. É interessante também uma proposta que o professor Afrânio Soares destacou no Exclusiva de segunda-feira, que deu aí um up, né, deu um fôlego maior para alguns candidatos, que foi apresentado por vários aí agora na reta final da campanha, que é uma bolsa, né, uma bolsa de auxílio que deve ser concedida pela prefeitura, isso é a promessa de vários candidatos, de centro e de esquerda, e foi criticada por candidatos de direita, nessa concessão de bolsas. Essa promessa me parece que incrementou aí a intenção de votos, segundo o professor Afrânio Soares, da Action, para alguns candidatos. Mas é interessante porque, por exemplo... A gente perdeu aqui o contato com a nossa colunista de política, Rosiane Carvalho. Oi, Rose. Deu uma falhada aí na internet. Caiu. Foi? Qual será a parte que eu parei? Falhou na parte que você estava falando dos candidatos. Os candidatos. Não... mas sobre as bolsas? Isso, as bolsas. As bolsas. Pois é, então essa concessão de bolsas não tem previsão no orçamento desse ano. Como é que eles fazem uma promessa de um orçamento que eles vão pegar já fechado? Como é que vão colocar isso dentro do orçamento? As previsões também que fazem de alguns gastos em relação a contratos e quantidade de funcionários que vão ser contratados, algumas promessas que foram feitas, diante da realidade de se respeitar o limite, né, da lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, que gera uma série de problemas, como gerou para o governo do estado, por exemplo, né, de contratações, inclusive de repasse de convênios, de repasses federais. Então, tem uma série de coisas nesses discursos que eles vão apresentando realmente a qualidade, a baixa qualidade de conhecimento, né, dos candidatos em relação à realidade. Você vê que até ex-prefeitos, como é o caso do Alfredo Nascimento e do Amazonino Mendes, pecam, né, nesse ponto também. Há uma realidade que vai pressionar o prefeito, que termina no dia 31 de dezembro, foi decretado pelo Congresso Nacional para todo o país, as assembleias repetiram esse decreto para os estados, mas isso acaba no dia 31 de dezembro. Não sei se, não acho que não tem clima para que isso seja renovado, não me parece isso, não consigo perceber isso no meio político. E aí eles vão enfrentar situações bem adversas no próximo ano, mas a gente não consegue perceber isso nesse debate que foi levantado pelos que disputam a Prefeitura de Manaus. Tem uma novidade sobre a Justiça Eleitoral. Você ainda está aí, On? Está me ouvindo? Sim. Vamos lá. Qual é a novidade? Tudo bem. O ministro do TSE, o nome do ministro é Sérgio Banhos, ele deu um prazo de 1 dia para que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Aristóteles Turi, se pronuncie a respeito daquela decisão suspendendo a determinação do pleno do tribunal, né, de todos do tribunal, decidiram que a campanha do Ricardo Nicolau era falsa e que ele fizesse ajustes nesse discurso dele se quisesse continuar falando a respeito do hospital de campanha. Você lembra disso? A gente tratou disso aqui na coluna. Logo na sequência, no final de semana, o presidente do TRE suspendeu, disse que não precisava, assim, exigir que o candidato falasse toda a verdade, que ele achava isso irrazoável, né? Bom, a campanha do Alfredo Nascimento, que é coordenada pelo advogado Paulo Lindoso, entrou com uma reclamação do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o presidente queria mais decidir a esse respeito e que ele havia usurpado a competência do TSE. Uma vez que o TRE, de forma colegiada, já tinha decidido de uma determinada maneira e o presidente do TRE tinha aceitado o recurso, né, de uma das partes, no caso aí a parte do Nicolau, essa competência de suspender ou não a decisão caberia ao TSE. Essa aí é o objeto da reclamação do jurídico do Alfredo Nascimento. E o ministro, que tinha até 10 dias, podia dar até 10 dias de prazo para o presidente do TRE, deu a ele 1 dia de prazo para ele se manifestar a esse respeito. Bom, uma possível reversão da decisão do presidente do TRE
não vai ter mais consequência no conteúdo da campanha de rádio e TV que termina hoje, né? Provavelmente não. Mas ainda pode ter consequência na campanha do candidato na rua, né? Na internet, que é autorizada a ocorrer até sábado. Rose, rapidamente, o último assunto. Ontem o clima esquentou de novo na Assembleia Legislativa do Amazonas. A gente tem aqui o áudio do presidente da Assembleia, Josué Neto. Vamos ouvir. Ele envergonha esse Estado e ele chantageia as pessoas. Quem quer se rebelar, volte aqui, beija minha mão. Literalmente já foi falado isso. Aí, Rose, um trecho da fala dele, do que se trata, qual é o contexto? Olha, é isso que a gente está tentando descobrir, que é importante que a gente também entenda o que está acontecendo. Eu acho que o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, traz à tona informações de bastidores que são bem graves, né? Que já há uma crítica, já há uma imagem muito negativa para os parlamentares da Assembleia Legislativa, em relação aos parlamentares da base, né? Em relação a essa forma de lidar com os problemas do governo, do Estado. E ele fala aí de uma situação muito humilhante para os parlamentares, né? Muito humilhante mesmo nessa relação política. Coloca aí, nas palavras dele, ele é o presidente da Assembleia Legislativa, e claro que tem muita importância o que ele fala a respeito desse bastidor aí. O outro dado interessante, que é o que a gente precisa também entender, é como é que nesse momento, acho que a relação conflituosa entre o Josué Neto, o presidente Josué Neto, e o governo do Estado havia diminuído um pouco da pressão depois da saída do vice-governador, do Carlos Almeida Filho, e nesse momento volta a tensionar de novo, né? Isso suscitou uma série de dúvidas em relação a parlamentares de oposição, da base também, e outros políticos. Eu recebi várias mensagens aqui no celular perguntando assim, o que será que o presidente da Assembleia sabe que nós não sabemos, né? Para, nesse momento, agir de uma forma tão veemente, tão contundente, apresentar uma crítica, né, tão contundente aí contra o governo do Estado, novamente, acirrando novamente os ânimos. Eu acho que é isso que acaba despertando realmente esse discurso de ontem do presidente da Assembleia em relação ao governo do Estado. Teve uma situação lá, mais uma situação, além desse discurso que eu soube, é que ele fez uma provocação durante o presidente da Assembleia, fez uma provocação à deputada da base que estava lá, a deputada Maiara Pinheiro, dizendo que ela sabia disso também. E ela, no entanto, ficou calada, ela não respondeu ali no momento que foi cutucada dessa maneira. 9h01. Rose, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a gente. Bom dia. Tecnologia, com Warrison Lacerda. No YouTube, na noite de ontem, deixou usuários do Brasil e de outros países sem acesso a vídeos gravados e também às lives. E para a gente entender o que aconteceu, o Warrison explica para a gente. Pois é, Maíra, aparentemente os problemas no YouTube começaram perto das 9 da noite, pelo horário de Brasília, né, na noite de ontem, e afetaram os serviços do Google em escala planetária. As principais concentrações de reclamações, até por conta do fuso horário, né, estiveram registradas nessas primeiras horas nos Estados Unidos e outros países das Américas e também aqui no Brasil. Tinha vários tipos de problemas, né? As pessoas ou não conseguiam simplesmente acessar o site, né? Quem estava tentando acessar o site, ou fazer com que o aplicativo se conectasse à plataforma, ou às vezes as pessoas até conseguiam acessar o site, fazer o aplicativo subir, mas os vídeos ficavam naquele loop eterno, não conseguiam dar play em nada e também não conseguiam fazer upload de vídeo. Quem estava tentando publicar vídeos no YouTube também enfrentou muitas dificuldades. O Google rapidamente reconheceu que havia problemas técnicos, mas não esclareceu exatamente o que pode ter levado a uma falha tão grande, né, que afetou tantos serviços. O YouTube foi apenas um deles, mas outros serviços de vídeo do Google também foram afetados. E agora, mudando de assunto, a tecnologia 5G ficou ainda mais distante para os usuários aqui no Brasil, é isso, Orson?
Pois é, Maíra, essa é realmente uma notícia que não é das mais positivas, né? O leilão das faixas de frequência do 5G vai ficar mesmo para o segundo semestre do ano que vem, Maíra. E a gente precisa lembrar, né, que inicialmente esse leilão estava previsto para acontecer em março desse ano. Ou seja, já estamos falando aí de um atraso, possivelmente em torno de 1 ano e meio, né, para o leilão das faixas de frequência do 5G. E com esse atraso, na verdade, o Brasil se distancia ainda mais, né, dos países desenvolvidos, em que o 5G já está se espalhando, né? Infelizmente, a gente tem agora a perspectiva de que talvez o 5G comece a ser implantado por aqui no final de 2021, ou, talvez mais realistamente, Maíra, pensar no começo de 2022. É muito atraso. É verdade. E se você tem uma dúvida sobre este ou outros assuntos, manda e-mail para o tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Quem me conhece sabe meu compromisso com a verdade. O meu trabalho é pela família, pela saúde, pela educação, pelo esporte, pelos PCDs e pelos menos favorecidos. Eu quero e acredito em uma cidade melhor para todos nós. Vote Marquinhos para vereador, número 14515, e para prefeito, Capitão Alberto Neto, 10. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. Agora em Manaus, 9 horas e 5 minutos, 9 e 5 na capital do Amazonas. Segundo bloco do Band News Manaus, o Ministério Público Federal encaminha orientação às lideranças e representantes indígenas após comunidades do Alto Rio Negro receberem ameaças por parte de candidatos a prefeito em São Gabriel da Cachoeira sobre o cancelamento de benefícios sociais caso votassem outro candidato. O Ministério Público esclarece que o programa Bolsa Família é coordenado pelo governo federal. O cadastro é feito pelas prefeituras dos municípios que não podem cancelar o benefício de quem já está cadastrado no programa. O Ministério Público também explica que as aposentadorias são gerenciadas também pelo governo federal por meio do INSS, ou seja, tem candidato em São Gabriel da Cachoeira que estava ameaçando indígenas naquela região de suspender benefícios. O Ministério Público está apurando, hein? No boletim diário da Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde, divulgado na quarta-feira, são registrados 715 novos casos positivos de coronavírus, elevando para 167.486 o total de pessoas infectadas no estado. O boletim confirma 7 óbitos por Covid-19, elevando para 4.655 o total de mortes. O documento acrescenta que 19.904 pessoas com diagnóstico da Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,88% dos casos ativos. Destaque da política chegando agora com Gabriele Moura. O vice-presidente Hamilton Mourão diz que não vê problema nenhum caso a vitória de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos seja confirmada. Em entrevista ao Band News TV, o general destacou que poderá até desfrutar de um apoio financeiro para conquistar avanços no desenvolvimento da Amazônia. Eu não vejo problema nenhum, eu acho que estaremos até lado a lado e poderemos até usufruir de alguns investimentos que poderão ser canalizados. Durante a campanha eleitoral, Joe Biden citou
apontou possíveis sanções econômicas ao Brasil caso o desmatamento da Amazônia não seja controlado. Nesta semana, Jair Bolsonaro disse, sem citar o democrata, que não daria para resolver a situação apenas na diplomacia e que seria necessária pólvora. Mourão classificou a fala do presidente como um aforismo antigo e ressaltou que seria impossível enfrentar as Forças Armadas dos Estados Unidos. Destaque agora de Brasília com João Pedro Melo. O ministro das Relações Exteriores sinalizou que o Brasil apoia a restrição ao acesso de empresas chinesas no mercado mundial da internet 5G. A possibilidade veio após uma reunião de membros do Palácio Itamaraty com o secretário para Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Keith Krach. O projeto está sendo chamado de Clean Network e, segundo o governo brasileiro, já conta com o apoio de países da Europa e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. No Brasil, os leilões das frequências para a implementação do 5G só devem acontecer em 2021 e o governo federal trabalha para que todas as negociações sejam concluídas até julho. Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. 9h09, Marcos Evangelista conosco, como sempre, todas as quintas-feiras, para trazer um assunto relacionado à sua economia. Seja muito bem-vindo, Marcos. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Rádio Band News FM. Marcos, uma pesquisa realizada pela Empresa Estadual de Turismo Amazonas Tu aponta que 92% dos turistas entrevistados têm a intenção de retornar ao estado e 98% recomendariam a outras pessoas que visitem o Amazonas. Veja a importância aí do turismo e do desenvolvimento nesse setor, né, Marcos? Exatamente, Arthur. A gente participou agora da entrevista com a série de candidatos ao cargo de prefeito, que vai ser eleito agora no próximo domingo, e em todos eles nós conversamos sobre as potencialidades do Amazonas, e o turismo sempre vem despontando como uma potencialidade muito grande, mas que infelizmente não foi devidamente trabalhado até hoje, né? Nós temos aqui vários segmentos de turismo. Marcos Evangelista? Oi, Marcos. A gente perdeu aqui o contato com o nosso colunista de economia, Marcos Evangelista, falando sobre o setor de turismo, né? Importantíssimo. A gente sempre fala da nossa galinha dos ovos de ouro, que é a Zona Franca de Manaus, mas, por outro lado, ela tem uma validade. E essa validade tem sido prorrogada ao longo dos anos, mas é importante desenvolver outros setores, e é justamente sobre este assunto que a gente sempre conversa aqui com o nosso colunista Marcos Evangelista. Marcos, você falava que entrevistou aí alguns candidatos à prefeitura e que esse tema do turismo está sempre em pauta, né? Exatamente. O que a gente percebe é que, apesar de todo mundo saber que o turismo tem aí uma demanda reprimida muito grande aqui na Amazônia, não foi trabalhado da maneira correta. Afinal de contas, nós ainda temos uma dependência muito grande do polo industrial de Manaus, e o turismo, se bem trabalhado, pode ser aí um plano B para a nossa economia. Afinal de contas, quando a gente fala, Arthur, em turismo, não estamos falando só entre hotel e pousada, nós estamos falando de uma série de agregados que são aquecidos com a visita do turista. Estamos falando dos táxis, estamos falando dos mototáxis, estamos falando de bares, restaurantes, estamos falando de vendas de produtos de artesanato, ou até mesmo venda do comércio de uma maneira geral. Ou seja, há um aquecimento em torno do turismo muito grande, que infelizmente não está sendo devidamente explorado no decorrer desses anos. A gente só vê propaganda que vai ser desenvolvido e a gente não acompanha esse aquecimento. Basta dizer que nós temos um turismo, a época de pesca aqui, Arthur, que os turistas simplesmente chegam no Eduardo Gomes, no aeroporto, pegam uma van para o hotel e do hotel vão para a selva, para os rios fazer a pesca, não ficando na cidade. Por quê? Porque falta trabalhar melhor, né? Se fala muito só em Encontro das Águas, a parte do Teatro Amazonas, mas não é só isso. Nós temos várias belezas naturais que precisam ser trabalhadas, e eu acho que o turismo deveria ser visto, sim, com uma maior importância para a economia, não só da cidade, mas como o estado do Amazonas como um todo.
Tanto é que as pesquisas não mentem, né? A gente está vendo aí esses números de pessoas que indicariam voltar para o estado do Amazonas, para quem já teve a oportunidade de fazer aquele chamado safari amazônico, fica maravilhado com as coisas que vê, né? Com o encontro das águas, visita uma tribo indígena, conhece a cachoeira, conhece determinado lugar, conhece as belezas naturais que temos aqui, as possibilidades de se conhecer, e o turismo é fundamental para isso. Então, as pesquisas não mentem, mais de 90% das pessoas voltariam e recomendariam esse turismo aqui no estado do Amazonas. Agora, Marcos, ainda nessa seara do turismo, como é que o mercado viu a venda do Tropical Hotel para a Fametro? Veja, ontem todos os grupos do WhatsApp mandando a notícia da venda do leilão do Tropical Hotel, tem vários memes também, né? Fazendo aí também, tirando a sua graça em cima do assunto, mas a gente tem que olhar com diferente. O Tropical Hotel, ele foi arrematado por 93 milhões, se eu não me engano, e vale acima de 250, mas não é só questão do valor. Nós estamos falando ali de um monumento do estado do Amazonas, onde a gente pode ter um reaquecimento do turismo, desde que seja a vontade dos novos proprietários. Eu conheço bem os empresários que compraram, são nossos clientes da consultoria, eles realmente gostam da qualidade, gostam de fazer investimentos de maneira bem feita. Eu acredito que o Tropical possa ser aí o que está faltando para a gente novamente aquecer o turismo do Amazonas. Arthur, ali nós temos mais de 600 quartos, né, que logicamente vai precisar de uma boa reforma, mas não é só isso. Nós temos uma infraestrutura muito bonita, não sei se você visitou lá, se sim. Ainda recorda, né? Nós temos ali, tinha o zoológico, que parece que ainda está sendo mantido, tem aquela parte da orla próxima do lado da Ponta Negra, ou seja, são atrações que bem trabalhadas, bem vendidas, com certeza vai atrair vários turistas para a nossa cidade, que pode aí alavancar novamente esse segmento de maneira segura e perene. A gente até conversava aqui, tem outros locais, outros monumentos que estão para serem leiloados. Um deles é aquele garajão aqui no centro de Manaus, né? Um prédio enorme que poderia também servir aí para, quem sabe, um cenário para o turismo, não sei. É bom se pensar, mas essa do Tropical Hotel, importantíssima, e a gente espera que cada vez mais o turismo seja desenvolvido. Pelo menos o setor privado está buscando isso, né? A gente precisa também da ajuda do poder público, né? E nós temos que olhar também por outro prisma, né? Afinal de contas, foi comprado por empresários amazonenses. Sim. Melhor do que vir uma pessoa de fora e arrematar aquilo ali, destruir tudo, transformar em condomínio. Ou seja, ali é um patrimônio da cidade. Perfeito. Marcos Evangelista conosco todas as quintas-feiras, trazendo um assunto relacionado à economia. Muito obrigado, Marcos. E na internet, perdemos novamente o contato, mas está aí. Marcos Evangelista passou a mensagem, o recado está dado sobre a economia. Você pode sugerir também. Mande essa mensagem, 993519370, 993519370. Outro tema, outro assunto que tem movimentado aí a internet, as mídias digitais, é a Black Friday. Esse mês de novembro, né? Consumidores devem estar alerta para fraudes durante as compras da Black Friday. Confira na reportagem de Guilherme Guedes. Uma data que ganha destaque a cada ano no calendário dos consumidores é a Black Friday. Criada nos Estados Unidos, a última sexta-feira do mês de novembro se popularizou pelos oferecimentos de descontos em produtos e serviços. Porém, os consumidores devem tomar cuidados durante as compras. O Instituto de Defesa do Consumidor, Procon-AM, compartilha algumas orientações. Uma dica importante é começar a comparar os preços reais dos produtos com antecedência, para checar se a promoção é real. Além disso, deve
deve se verificar no site Reclame Aqui a reputação da empresa. Em caso de compra pela internet, deve ser verificado o valor do frete, que pode estar acima do normal. O autônomo Lucas Xavier conta que sempre faz pesquisas para evitar golpes durante as compras. Fazendo pesquisas, principalmente as lojas que eu realmente confio e dos produtos, né? Eu já acompanho os produtos antes da promoção para ver se realmente naquela época eles vão estar com preços mais baixos justamente nessas lojas que eu já conheço e não nessas lojas que só aparecem na época de promoção. Caso os preços dos produtos desejados estejam muito abaixo da média de mercado, é recomendável não efetuar as compras, pois há a possibilidade de que as mercadorias não sejam originais. O consumidor, ao adquirir o produto, precisa ter o cuidado de guardar o folder da promoção, o e-mail que recebeu da divulgação e prints da oferta do produto. O titular do Procon AM, Jalil Frache, diz que outra orientação é verificar links suspeitos, ir a lojas virtuais com selo que comprove a legalização ou mesmo comprar apenas em lojas indicadas por amigos de confiança. Estas ações ajudam a prevenir golpes de estelionatários. É necessário que estejam atentos para os golpes que estão sendo passados na internet, as clonagens de cartões de crédito em sites, a não entrega de produtos, o não cumprimento dos prazos. Então é importante que o consumidor esteja atento para o site que ele vai adquirir o produto. E eles estão se utilizando desses links para clonagem de telefones, para clonagem de cartão, de dados. Esteja atento e pesquise antes de adquirir qualquer produto nesse período de Black Friday. O consumidor que for vítima durante a compra deve comparecer à delegacia especializada em crimes contra o consumidor, DECOM, munido de provas para que sejam iniciadas as investigações. A DECOM está localizada na Avenida Felizmino Soares, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul. Você ouve Band News Difusora FM Manaus 93.7. Informação o tempo todo. Jornalismo com a credibilidade do Grupo Bandeirantes. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Sua viagem com Ricardo Freire. Sua viagem você confere acessando o site bandnewsfm.com.br, bandnewsfm.com.br 9 e 19. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Você que precisa vender aquele objeto de arte, um quadro, um móvel antigo que está na sua casa, herdado lá da sua avó, precisa ainda se preocupar em quanto vai pagar de imposto de renda? Veja só, se o valor de venda deste bem for até R$35 mil, independente do seu lucro, não precisa pagar, está isento. Vale a cada mês, ou seja, você pode utilizar desta regra para vender bens de pequeno valor em meses diferentes para que a soma nunca ultrapasse os R$35 mil. Vale a estratégia. Outra dica, ganho de capital na venda de moeda estrangeira em espécie, cujo total da venda for até $5 mil, é isento também, mas aqui a isenção é anual e não mensal. Cuidado! Novas dicas amanhã, ou no nosso podcast Minuto do Contribuinte, aqui na Band News FM. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. PSC, vote 20. Presidente Milton Castro. Essa campanha foi diferente de todas as outras, mas nós do PSC continuamos com a mesma vontade de fazer o melhor pelas pessoas. Temos políticas públicas para as mais diferentes áreas, para que as cidades sejam mais justas e tenham melhoria na saúde, na educação e no saneamento básico. E todas as políticas públicas que o povo precisa. No dia 15, vote nos candidatos e candidatas do PSC, vote 20. Nesses 30 anos de Coca-Cola Brasil no Amazonas, aprendemos a estar juntos que só em todos os momentos. Nos bons, como na geração de empregos e no apoio a Parintins. E também em momentos como este, com doações para a população e para o sistema de saúde na luta contra a Covid-19. Isso tudo nós também aprendemos aqui. Amazonas e Coca-Cola Brasil. Há 30 anos, juntos que só.
Agora em Manaus, 9 horas 22 minutos. Acerte seu relógio com a Band News Difusora 9h22. O Ministério da Defesa prorroga até o dia 30 de abril do ano que vem o emprego das Forças Armadas na Operação Verde Brasil 2. Publicada no Diário Oficial da União de hoje, a portaria prorroga a participação dos militares na frente de atuação na Amazônia no combate ao fogo, bem como para investigar ilícitos nas regiões afetadas. A operação auxilia as ações preventivas na Amazônia Legal, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e parte dos estados do Mato Grosso, do Tocantins e do Maranhão. Além de priorizar o combate ao desmatamento ilegal, a operação atua nas fronteiras, nas áreas indígenas e outras áreas da região. E cerca de 2.600 policiais devem reforçar a segurança em todo o Amazonas durante as eleições do próximo domingo. A informação é da Secretaria de Segurança Pública, que divulgou na manhã de hoje os detalhes da Operação Eleições 2020, preparada pelos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Segurança no Estado. Essa coletiva aconteceu, inclusive, há 2 dias, trouxeram alguns detalhes e hoje trouxeram outras informações em relação a Operação Eleição 2020. Do total, 1.276 agentes de segurança devem atuar na capital e os demais serão distribuídos nos municípios do interior do Amazonas. Em outros assuntos do dia, a região norte do país ultrapassa os 700 mil casos de Covid-19, segundo dados divulgados pelo painel Coronavírus do Ministério da Saúde. Ao todo, 16.064 morreram por causa da doença em toda a região. O Pará é o estado que mais registra casos e mortes, seguidos aqui do Amazonas e do Tocantins. Já são mais de 254 mil pessoas infectadas e mais de 6.767 mortes. Informações agora de Brasília, chegando com a repórter Natália Pazzi. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que o auxílio emergencial pode voltar a ser pago à população em 2021, mas apenas caso o país seja atingido por uma nova onda do coronavírus. Guedes afirmou que as 64 milhões de contas digitais já criadas no auxílio emergencial neste ano iriam facilitar um novo processo de pagamento. O ministro também disse que os gastos ligados à Covid, que representam mais de 8% do PIB, ficariam em patamares menores no caso de um novo crescimento da contaminação. Segundo ele, mais gastos serão feitos somente no caso de a Covid demandar. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Ai, Mônica, quando a gente alcança um patamar, a gente acha que vai subir de degrau e, na verdade, a gente fica ou estacionado ou volta, né? Agora a gente ouve falar em especialistas debatendo uma nova campanha para reforçar a necessidade do uso de máscaras e isolamento social diante do crescimento do coronavírus no Brasil. Mônica, bom dia. É isso, Carla, bom dia a todas. Pois é, o crescimento dos casos de Covid em alguns lugares do Brasil está acendendo a luz amarela, né? E médicos e especialistas já estão debatendo essas iniciativas para tentar reforçar na população a necessidade de radicalizar alguns hábitos como forma de evitar o contágio. Veja bem, né, Carla? Não estamos falando de lockdown, de fechar nada, estamos falando do seguinte: cada um faz o seu papel, cada um se cuida e cuida dos outros, né? O Todos pela Saúde, que é uma organização que foi formada depois da epidemia do coronavírus e que reúne nomes como o Dr. Paulo Chaps, diretor do Sírio-Libanês, Sidney Klasner, diretor do Einstein, Gonzalo Vecina Neto, fundador da Anvisa, Drauzio Varela, que dispensa apresentações, vários especialistas, eles discutem uma nova e massiva campanha para que as pessoas, adivinha, né, usem máscara, se sair fiquem a pelo menos 1,5 metro, 2 metros dos outros, deem preferência ao ar livre, tudo que nós já sabemos, né, o Todos pela Saúde já fez uma campanha forte, né, que é aquela usar a máscara salva,
que era estrelada pelo Drauzio Varela. Agora, infelizmente, esses hábitos, eles têm observado, os médicos que estão atendendo mais pacientes de Covid, que esses hábitos estão sendo deixados de lado pelas pessoas, pelas boas notícias que a gente teve nos meses recentes, de queda de casos, etc. Então, queda de casos não é que acabou tudo, mas muitas pessoas estão encarando dessa forma e estão relaxando bastante nesses cuidados. Então, nós já comentamos aqui, né, hospitais privados de São Paulo que começam a encher de novo, alguns dobrando o atendimento, a Grande Florianópolis com picos de casos de Covid, enchendo UTIs, hospitais em Recife adiando cirurgias eletivas, os especialistas apontando, como eu disse, sinais de crescimento aí da síndrome respiratória. A Fiocruz também apontando o crescimento da síndrome respiratória em algumas capitais, não algumas, muitas, né? Aracaju, Florianópolis, como a gente disse, Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Maceió, Salvador, Belém, São Luís, São Paulo com sinais de crescimento a médio prazo. Então, são sinais mais fortes em alguns locais, moderados em outros, mas há sinais preocupantes, né? Nós estamos nas vésperas das eleições, mudamos um pouco de assunto, mas o vírus está aí, indiferente ao assunto que a gente elege como prioritário, está circulando e é preciso cuidado. Um beijo, Mônica, bom trabalho. Um beijo, vamos lá. Tchau. Nove horas e 28 minutos na capital amazonense, 9 horas e 28 minutos. A gente segue acompanhando a situação lá no estado do Amapá. A Rede Band News FM sempre trazendo as informações atualizadas aqui durante toda a nossa programação. Lembrando que a Justiça Federal pediu o restabelecimento total da energia elétrica no estado do Amapá a partir de hoje, ou seja, amanhã cedo, se não tiver 100% de energia elétrica restabelecida no estado, vai ter uma multa de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais é a multa, não sei se é diariamente, eu penso que sim, caso não seja restabelecida a energia elétrica no estado do Amapá. Você segue com os detalhes ao longo de todo o dia aqui na nossa programação. Inclusive, um incêndio que causou o apagão no Amapá não foi causado por raio, é o que aponta o laudo preliminar. Temos mais detalhes com a nossa repórter Cindy Lopes. Um laudo preliminar descarta que um raio tenha sido o responsável pelo dano nos 3 transformadores que deixaram o Amapá no escuro. O apagão já dura 10 dias. De acordo com a Polícia Civil, a versão de que o transformador teria sido atingido por uma descarga elétrica ocorreu porque no momento do incêndio havia uma alta incidência de raios e trovões na região em meio a forte chuva. No entanto, segundo o laudo, os sistemas de para-raios dos equipamentos não foram afetados. Segundo a delegada Janeci Monteiro, a investigação revela que o fogo começou na bucha de um dos transformadores da subestação na capital Macapá. De antemão, o perito emitiu uma constatação preliminar informando que o problema ocorreu na bucha de um dos transformadores, que houve um superaquecimento nela e incêndio. De acordo com o delegado-geral de Polícia Civil, Antônio Uberlândio Gomes, toda informação coletada até o momento é preliminar e não conclusiva. Estamos diante de algo completamente muito complexo, em somente determinadas pessoas com conhecimento específico para aquilo pode trabalhar, o perito tem que ter esse conhecimento. Nós temos, assim, um laudo preliminar. Isso nada é conclusivo. Apenas 80% da energia foi restabelecida e é distribuída em esquema de rodízio de 6 em 6 horas. Apesar disso, o cronograma apresenta falhas e tem motivado uma onda de protestos no estado. Segundo a Polícia Militar, até essa quarta-feira, mais de 60 manifestações foram registradas desde o início do apagão. Em um desses atos, um adolescente de 13 anos foi atingido no olho por uma bala de borracha. O Ministério Público do Amapá diz que investiga o uso desproporcional das forças de segurança durante os manifestos. Nesta quinta-feira, encerra o prazo dado pela Justiça Federal para que a Isolux, que fornece o serviço ao Estado, restabeleça a energia total nos municípios afetados. Essa determinação também é contra a Companhia de Eletricidade do Amapá, Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica e a Eletronorte. A multa diária por descumprimento é de 15 milhões de reais.
9 horas e 32 minutos e eleitores indígenas se preparam para votar no dia 15 de novembro. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Ricardo Chaves. Para conter a disseminação da Covid-19, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, estabelece normas sanitárias para a realização das eleições municipais deste ano em aldeias indígenas. A portaria foi publicada nesta terça-feira em edição extra do Diário Oficial da Justiça. No documento, o TSE reforça aos mesários e demais colaboradores que trabalharão em território indígena os cuidados sanitários que deverão ser seguidos. O presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, no Amazonas, espera que as regras sejam cumpridas no dia da eleição. Nos últimos dias de campanha política, o líder indígena percebeu aumento de casos entre os povos. Aqui mesmo em São Gabriel da Cachoeira, por conta dessas aglomerações que se teve, já de carreatas, de comícios, de idas e vindas de candidatos, praticamente nos últimos dias em 4 dias a gente teve aumento de 95 casos positivos, né, de coronavírus aqui. Isso tem preocupado bastante e alertado, né? Quem vai trabalhar em território indígena deve seguir à risca alguns protocolos. Antes do próximo domingo, é importante manter o máximo de distanciamento social, além dos outros cuidados para evitar contágios. A representatividade indígena ainda é muito pequena. Em 2016, apenas 1.715 candidatos se declararam indígenas em todo o país. Em 2020, o número passou para 2.215. Ainda assim, a primeira mulher indígena eleita em 190 anos de parlamento como deputada federal, Joênia Wapichana, da Rede, espera que essa realidade mude. Nós temos visto aí como que os povos indígenas têm cada vez mais se preocupado em fazer parte da tomada de decisão, fazer parte da gestão dos municípios, fazer com que sua voz apareça nas instâncias diversas aí. E o voto possibilita o exercício da cidadania, a participação no votar e também ser votado. No transporte até a área indígena e também durante todo o tempo que estiverem nas aldeias, a recomendação é que os colaboradores da Justiça Eleitoral usem máscaras e viseiras plásticas o tempo todo, além de higienizar as mãos com frequência. A mesma recomendação para todos, né? Para todos, no próximo domingo, você só pode votar se estiver utilizando máscara, leve seu álcool em gel, lave bastante as mãos. Se quiser utilizar a luva também não tem problema. O importante é que você vá, exerça o seu voto e volte com segurança. Volte com segurança. E parlamentares da comissão que acompanham as medidas do governo federal de enfrentamento à Covid-19 aprovam que André Pepitone, presidente da ANEEL, participe de audiência do colegiado na próxima sexta-feira, dia 13, ou seja, amanhã. Vamos conferir os detalhes. Quem tem é a nossa repórter Larissa Arantes. Parlamentares que fazem parte da comissão do Congresso que acompanha as medidas do governo federal de enfrentamento à Covid-19 aprovaram requerimento para que André Pepitone, presidente da ANEEL, participe de audiência do colegiado na próxima sexta-feira, dia 13. Deputados e senadores querem que o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica dê explicações sobre o apagão que atinge o Amapá desde o dia 3 de novembro. O autor do requerimento, o senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede do Amapá, justificou a apresentação do convite na comissão. Segundo o parlamentar, a falta de energia impactou a divulgação dos dados relacionados ao coronavírus no estado nos últimos dias e aconteceu em um momento de aumento do número de registros da doença. E eu quero agradecer a essa comissão a compreensão da necessidade que tem de convocá-lo nessa comissão, de convidá-lo nessa comissão. É porque é importante também entender o contexto aqui do Amapá. Nós estávamos na crescente de uma segunda onda da pandemia. Desde o começo do apagão, nós não conseguimos registrar o aumento do número de casos. A pandemia passou a ser parceira indispensável do caos e da tragédia da falta de energia. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, também se manifestou sobre a situação do Amapá. Porque eu tinha ouvido que o transformador em backup, quer dizer, o terceiro transformador, estava há 6 meses em manutenção. E ele me corrigiu. O dirigente da ANEEL, deputado Francisco, me corrigiu. Não faz 6 meses, faz 11 meses que ele está em manutenção. Quer dizer, quando o teu pneu estepe, o Socorro, está inativo há 11 meses, alguma negligência houve, né? No último domingo, a Companhia de Eletricidade do Amapá iniciou o sistema de rodízio do fornecimento de energia. Este fornecimento ocorre de forma intercalada, no intervalo de 6 em 6 horas, para que haja, segundo a companhia, equilíbrio na distribuição de energia.
seu caminho. Destaque da Avenida Brasil, no sentido centro, na altura da Feira da Compensa. Para quem sai da Avenida Oscar Borel, atenção você condutor, você motorista, início da Rua Amazonas, que é uma rua de comércio também, o trânsito é complicado. Na entrada da Avenida Compensa, para quem sai ali do Santo Antônio, vai seguir a Vila da Prata ou o bairro São Jorge, enfrenta uma pequena lentidão, nada que possa comprometer muito o seu trajeto. Na sequência da Avenida Brasil, o trânsito é tranquilo com paradas apenas nas faixas de pedestres. Constantino Neri, bem próximo do bairro São Geraldo, ali nas proximidades do Olímpico Clube, tem um congestionamento de 1 quilômetro. Apenas ali. Antes, o trânsito é bem tranquilo. Vamos voltar com a nossa reportagem lá de Brasília agora para falar sobre os testes da vacina Coronavac que serão retomados no Brasil. Quem tem os detalhes é a repórter Natália Pazzi. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou nesta quarta-feira que os testes da Coronavac serão retomados no Brasil. A vacina é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac junto com o Instituto Butantan em São Paulo. Em nota, a Anvisa afirmou que entende que tem subsídios suficientes para permitir a retomada da vacinação e segue acompanhando a investigação do desfecho do caso para que seja definida a possível relação de causalidade entre o evento adverso grave inesperado e a vacina. No comunicado, a agência destacou ainda que não está divulgando a natureza do evento adverso ocorrido em respeito à privacidade e integridade dos voluntários de pesquisa. Antes do comunicado, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a Anvisa tinha acertado ao interromper os testes da Coronavac. Em seguida, Mourão afirmou que seria necessário esclarecer que realmente a morte do voluntário não teve ligação com a vacina antes dos testes serem retomados. A minha visão é que a Anvisa tomou a atitude correta dentro do que ela do que é a responsabilidade dela. Uma vez que se esclarecer que realmente o rapaz aí, que infelizmente veio a óbito, era suicídio, que o suicídio não tinha nada a ver, vamos dizer, com alguma consequência psicológica por causa de estar utilizando a vacina, retoma-se os testes, já aconteceu com a outra lá da Oxford, O que não pode é politizar, infelizmente aí vocês sabem bem, essa questão está toda politizada aí. Nesta quarta, a comissão mista que acompanha as medidas relacionadas ao coronavírus aprovou convite para que o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, preste esclarecimentos sobre a suspensão dos estudos. Na última terça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu 48 horas para a Anvisa prestar esclarecimentos sobre os critérios usados nos estudos e testes sobre a vacina Coronavac. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Notícias do Amazonas. Saúde. Os hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio implantaram um novo turno para as cirurgias ortopédicas eletivas, que agora podem ser feitas também no período noturno e nos finais de semana. A meta da Secretaria da Saúde é realizar em 30 dias cerca de 180 procedimentos, além dos que já eram feitos. Os pacientes que aguardam procedimentos vasculares e de vias biliares também serão beneficiados. Cuidar do cidadão. A Policlínica Gilberto Mestrinho, na capital, será a porta de entrada dos pacientes que chegam do interior, encaminhados pelo sistema de regulação. Pelo menos 19 especialidades fazem parte da nova Carta de Serviços. A medida vale a partir do dia 26 de novembro. Infraestrutura. O governo investe em obras de pavimentação e recuperação do sistema viário de Canutama, Pauini e Boca do Acre, gerando novos empregos na Calha do Purus. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. Vote nos candidatos do PROS. Pastor Francisco Machado, 90770, Emerson Botelho, 90800, Coronel Benfica, 90190, Coronel F. Júnior, 90193, Fabrício Lima, 90222. Então gostei do seu coração, vote no cabeção. 9123 no seu coração, vote no cabeção. Para vereador Henrique Oliveira, 90123.
Aviso eleitoral. O excelentíssimo senhor Everaldo da Silva Lira, juiz da 62ª Zona Eleitoral do Estado do Amazonas, comunica que, por motivo de força maior, excepcionalmente nas eleições municipais de 2020, as sessões que funcionavam nas seguintes escolas serão transferidas para funcionarem respectivamente. As sessões da Escola Municipal Benjamin Matias Fernandes funcionarão na Escola Estadual Senador Evandro das Neves, Rua da Felicidade sem número, Residencial Viver Melhor, bairro Santa Etelvina. As sessões da Escola Municipal Professor Pedro Diogo dos Santos Roque funcionarão na Escola Irmã Serafina, Rua 6, sem número, Comunidade São Francisco, bairro Tarumã. As sessões da Escola Municipal Nestor José do Nascimento funcionarão na Escola Municipal João Aparecido, Rua Goiânia, número 2280, bairro Tarumã. As sessões da Escola Municipal Carlos Antônio Cardoso funcionarão na Escola Municipal Maria Leide Amorim, Rua São Luís, sem número, quilômetro 4 BR-174, Comunidade São João. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3632-4462. A Justiça Eleitoral agradece. Agora em Manaus, 9h43, 9h43. O Hotel Tropical é comprado pelo Grupo Fametro por mais de 91 milhões de reais em leilão online. O evento, determinado pela 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi acompanhado pelo presidente do grupo, Wellington Lins. Inaugurado nos anos de 1970, o Tropical Hotel já foi considerado o principal e mais luxuoso hotel do norte do país. Nessa quinta-feira, a instituição realiza a coletiva de imprensa para detalhar e informar o projeto que será executado no local. Cerca de 100 irregularidades são registradas em embarcações no transporte hidroviário intermunicipal de passageiros no Amazonas, desde o primeiro decreto estadual em março, que restringiu o serviço fluvial no estado. Quase 40 multas no valor de R$10 mil foram aplicadas. Nesse período, 5 mil fiscalizações foram realizadas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados e contratados do Amazonas. Ao todo, 20 autos foram emitidos, a maioria relacionada à ausência do distanciamento social e à lotação de passageiros acima da capacidade permitida. É impressionante como os donos de barcos, alguns donos de barcos irresponsáveis, né? Porque quem faz isso é um irresponsável. Sabe do distanciamento social, sabe que é preciso seguir as determinações do Ministério da Saúde em relação à prevenção ao coronavírus e lota os barcos. Isso, infelizmente, continua. Basta ir lá no Porto da Manaus Moderna, por exemplo, agora. O ouvinte que tá nessa região da Manaus Moderna, aqui no centro da cidade, quiser mandar o flagrante pra gente nesse sentido, 993519370. Agora, é muito fácil ver esse tipo de situação. E ainda tem donos de barcos irresponsáveis que visam mais o lucro do que a saúde das pessoas. Logo no início da pandemia, a gente entrou em contato justamente com a Serpan, falando de uma denúncia que nós recebemos aqui, de uma passageira, para um barco que ia para o interior do estado, região do Alto Solimões. Barco extremamente lotado, os agentes foram lá, fizeram a fiscalização, colocaram as pessoas nos seus devidos lugares com distanciamento social e a embarcação só saiu quando tudo estava certo, tudo estava ok. Mas a gente faz o apelo, claro, a população que denuncie, tem aí a Serpan, que é o órgão fiscalizador, podem mandar mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, mas também a gente pede que os donos dos barcos coloquem a mão na consciência, porque não adianta nada você lotar o seu barco, ganhar lá o seu dinheiro, mas até mesmo a tripulação corre risco, o dono do barco, os donos do barco correm risco de contraírem a Covid-19. Então a gente espera que as autoridades continuem fiscalizando, porque ainda assim, infelizmente, é muito comum esse tipo de cena, barcos lotados indo para o interior do estado, servindo aí de transporte para o coronavírus. E a Polícia Federal apreende este ano mais de R$600 milhões em bens das organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas. De acordo com a PF, o valor das apreensões é de um recorde histórico. Na avaliação do governo, esse resultado foi possível devido a deflagrações de grandes operações de combate ao tráfico e também ao crime organizado. Boemba Boemba, com José Simão.
Buenos dias, presidente. Buenos dias, Carla querida. Que fôlego, né? Acorda, galera amada. Cadê o Megali? Megali tá com as costas travadas depois da vitória do São Paulo, Simão. Sei, ele foi pegar o sabonete. Que isso? Presidente, isso é você que tá falando, excelência. Ah, meu filho, quando... Ai, deu a brecha, a gente já aproveita, né, Simão? Brecha, né? Ô, Simão, a brecha, né? Tem predestinado pra hoje? Sim. Delícia. Advogado de defesa do russomano. Ai, não. Arthur Rolo. A gente conhece. Esse trabalha, viu? Esse trabalha. Dá entrevista pra gente, vira e mexe, Demais, né? eles são ótimos. Como é que foi na residência da família Rolo, Simão, depois do nascimento? Meu filho, você vai se chamar Arthur Rolo. E para honrar o nome da família, vai ser advogado do Rolomano. Esse trabalho. Esse trabalho. Não! Que esse russomano tá em queda livre, né? Nossa, Sabe paraquedista quando vai em queda livre? Aí fica aquela poça de botox no chão. E tem uma candidata aqui, Carla, aí, Sheila, que é de Dourado, Mato Grosso. Ô, Simão. Não, peraí, é Dourado, Mato Grosso ou Dourados, Mato Grosso do Sul? Dourados. Sim, mas então como eu atenção sou que corre o risco de ser da minha Dourado família, viu? Mesmo, é? Como é que é? Não, porque corre risco de ser da minha família, então cuidado, tá? Família de Dourados. De Dourados? Ixi. Ah, então você conhece a candidata a vereadora. Vamos ver. Tá aqui, candidata a vereadora Isa Marcondes, dona de Inferninho, nega a extorsão dos clientes. E eu tenho a sonora do desabafo dela. Opa! Vamos ver? Povo douradense, eu, Isa Marcondes, vim aqui falar com vocês, falar que tá rolando aí uma mentira sobre mim, que esses vagabundos, esses ladrão, estão já jogando sujo. Estão falando que eu exturpo meus clientes. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, não acreditam nesses vagabundos, porque eu tenho a minha casa há anos e eu tenho os melhores clientes. A minha casa é uma das melhores casas de Dourados. Até eles, essa cambada de ladrão, são meus clientes. Presidente, um beijo, até amanhã. Beijo, menina. Beijo, tchau. Povo douradense, até eles, essa cambada de ladrão, são meus clientes. 9h50. Em instantes, tem informações do esporte. Notícias do Amazonas. Saúde. Os hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio implantaram um novo turno para as cirurgias ortopédicas eletivas, que agora podem ser feitas também no período noturno e nos finais de semana. A meta da Secretaria da Saúde é realizar em 30 dias cerca de 180 procedimentos, além dos que já eram feitos. Os pacientes que aguardam procedimentos vasculares e de vias biliares também serão beneficiados. Cuidar do cidadão. A Policlínica Gilberto Mestrinho, na capital, será a porta de entrada dos pacientes que chegam do interior, encaminhados pelo sistema de regulação. Pelo menos 19 especialidades fazem parte da nova Carta de Serviços. A medida vale a partir do dia 26 de novembro. Infraestrutura. O governo investe em obras de pavimentação e recuperação do sistema viário de Canutama, Pauini e Boca do Acre, gerando novos empregos na Calha do Purus. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. Band News FM. Esportes. 9h51. Vamos falar sobre esporte e esporte. É com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes da Band News Difusora. Começa destacando rescisões de João Paulo e Geraldo são publicadas e a dupla deixa o Fast Clube de forma oficial.
E Kaique volta para a equipe mineira. É isso? Conta pra gente. Isso mesmo, Arthur. Os atacantes Geraldo e João Paulo tiveram suas rescisões com faixas publicadas no BID da CBF e a partir de agora deixam de fazer de parte do clube de forma oficial. O Tricolor de Aço confirmou a saída dos atletas na última terça-feira por meio de nota oficial. Contratados exclusivamente para a 4ª divisão, Geraldo e João Paulo não foram tão aproveitados pelo técnico Ricardo Lecheva. Geraldo atuou em 7 das 11 partidas disputadas, apesar de somente uma como titular. Além da dupla, Kaique também deixou o time. Ele pertence ao clube Tombense FC de Minas Gerais, recebeu o pedido para ser devolvido ao clube que detém seus direitos. O mesmo já assinou sua rescisão e já está à disposição do clube de Minas Gerais. E o Rio Negro Challenge será realizado em Paricatuba, no município de Iranduba, é isso? Isso mesmo, é a edição de 2020 do Rio Negro Challenge. O maior evento de água abertas do norte do Brasil não será mais realizado na Praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, por conta do fechamento da praia, determinado por decreto municipal em virtude da pandemia causada pela Covid-19. O evento acabou transferido agora para Paricatuba, em Iranduba, a 35 quilômetros da capital Manaus. Com isso, a tradicional travessia Almirante Tamandaré, que neste ano completa 50 anos de existência, será realizada em formato de circuito, como já aconteceu em algumas edições. A Almirante Tamandaré e as provas de 2 e 4 quilômetros acontecem no domingo, dia 13 de dezembro. No sábado, dia 12, acontece a disputa do relay, que é o revezamento, provas em que times formados por 3 atletas nadam, cada um 500 metros. As inscrições para o evento estão sendo realizadas exclusivamente no site oficial, sendo que as vagas são limitadas. Mais informações você encontra no site rionegrochallenge.com.br. Falar agora sobre os resultados da Copa do Brasil começando, pode ser? Isso mesmo, Arthur. Vamos falar sobre da Copa do Brasil, O Palmeiras venceu o Ceará sem muito esforço, por 3-0 em casa. Já o Cuiabá perdeu para o Grêmio por 2-1. Também o Flamengo perdeu por 2-1 para o São Paulo e o Internacional também perdeu para o América Mineiro por 1-0. Só o Palmeiras, que jogou em casa, que ganhou. Os times grandes aí, foram algumas frustrações, Sim. São Paulo jogou muito bem. Apesar do erro, do goleiro do Flamengo, As mídias sociais explodiram da noite de ontem até hoje. Um dos assuntos mais comentados, a derrota do Flamengo. Foi um jogo muito bom. Poucas chances São Paulo teve, e nas poucas chances que teve, foi decisivo e definiu o placar de 2-1, levando com essa vantagem lá pro Morumbi. Isso mesmo, Arthur. Teve o scout da partida, Foram 11 finalizações do Flamengo contra 2 do São Paulo, e as 2 finalizações saíram os 2 gols. Então, pode ver, que muito efetivo o São Paulo, apesar de não ter criado tantas chances, acho que teve, fez o gol. E a gente agora vê, próxima semana, como é que vai ser o jogo entre Flamengo e São Paulo. Frustração do Sênior, ou não apagou o brilho dele? Acho que não apagou, Ele fez o time voltar a jogar, Jogou bem. Só teve tantos erros, Tanto da zaga como ali do goleiro. Acho que foram erros individuais, mas a equipe estava voltando a jogar como deveria ter jogado, os outros jogos. E agora a gente espera que o time volte a jogar bem. Estreia também do Inter com técnico novo, foi com derrota também. Foi com derrota pro América Mineiro, 1-0, Apesar de ter alguns desfalques ali de alguns jogadores, o América Mineiro conseguiu fazer um golzinho e se fechar ali, e levar o resultado pro próximo jogo. Amanhã a gente fala sobre o futebol da Série C. Manaus enfrenta o 13. Vamos ver se sai uma vitória para tentar subir um pouco mais na pontuação da tabela da Série C. Obrigado, Patrick. Até amanhã. Valeu, Arthur, e aos ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila Alessandra mandou um e-mail completo de tudo que ela faz. Quais são os objetivos? Ela tem 48 anos, sempre foi ativa, mas ela não quer ficar emagrecendo muito rápido, porque ela fala que o rosto fica meio envelhecido, mas quer perder um pouquinho de gordura e quer principalmente manter a saúde super em dia. O que acontece? Ela tem ali uma barriguinha da qual ela não gosta muito, depois da segunda gravidez, ela já torce o nariz para ela, mas o fato é que ela está ali e me parece uma pessoa muito tranquila em relação a todas essas mudanças.
O que ela faz, Camila? Segunda e sábado ela corre, intercala treinos de meia hora a 1 hora, variando por tempo e por distância. Então ela usa um aplicativo que ele vai dando ali o que ela tem que fazer. Terça e sexta-feira, ela faz 1 hora de musculação para o corpo inteiro. Não entra em detalhes aqui de como é esse treino. E na quarta e domingo, ela descansa. E ela também melhorou bastante a alimentação. E o que ela quer é evitar efeito sanfona. Então, ela quer perder um pouquinho dessa gordura, quer manter a massa magra, aumentar um pouquinho e evitar essas idas e vindas de peso. Primeira coisa, hoje a gente vai falar com ela sobre o treino especificamente. Tá muito legal, né? Então, Renata, tá. Se ela estivesse treinando todos esses dias, viu, Alessandra? E a quinta-feira eu não ia estar muito preocupada. Você não é uma pessoa que está desesperada para emagrecer, está preocupada com a flacidez, sim, e super coerente, 48 anos de idade, já está entrando numa fase aí, provavelmente, eu não sei se já está na menopausa ou pré-menopausa. Então, assim, você falou que 2 dias, segunda e sábado, você está correndo de 30 minutos a 1 hora, um aplicativo ótimo esses 2 dias. Terça e a sexta, você está fazendo musculação. E na quarta e no domingo você descansa. Eu queria saber o que você está fazendo na quinta. Se você não está fazendo nada na quinta, você pode fazer musculação, sim. Eu deixo e eu te obrigo, tá? Vou pedir uma recomendação minha. Coloque isso e pode trabalhar o corpo inteiro esses 2 dias como você tem feito. Se você estava parada e começou a fazer isso tudo, tenha certeza que você vai mudar o teu corpo, mesmo nessa fase que a gente já começa a ter uma variação muito grande física. Tem alguma dúvida? Manda pra gente. Estamos no e-mail informa@bandnewsfm.com.br. Nas redes sociais, @rveneri, RVNERI, e @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. 9h59. Muito obrigado a todos que participaram do Band News Manaus. Amanhã a gente retorna com outras informações durante esse período de 2 horas, de 8h20 até as 10 horas da manhã. Continuo com você até 1 hora da tarde com o noticiário local. Você ouviu Band News Manaus. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme. I want you to help me catch a killer of women. No cinema ou em